o acerto, ainda que não seja oficial, mas assim, a proximidade do acerto entre o Grupo City e o Bahia, para poder sair uma SAF, né? Para quem não sabe, na última terça-feira, o Bahia informou ao público sobre o avanço das negociações entre a SAF e o Grupo City. Essa matéria que a gente está aqui, eu coloquei aqui na tela, tem apurações de outros sites, mas também uma apuração do Guilherme Lopes aqui. O Bahia comunicou aqui por meio desse tweet aqui, né, na última terça-feira, que realmente avançou para poder fazer essa negociação da sociedade anônima do Bahia com o Grupo City, né, o dono do Manchester City, outros, um conglomerado do futebol hoje em dia, né? Sem tantos detalhes, o Esquadrão de Aço convocou o Conselho Deliberativo e vai fazer uma apresentação dessa proposta na sexta-feira. Então, assim, trocando por miúdos, meio que já tem o acordo verbal, e agora a gente vai entrar naquela parte que o Botafogo passou, que o Vasco passou, que o Botafogo passou, que o Vasco passou desse acerto, né? Que falam que é coisa de 90 dias, enfim, tem todo o rito, tem a aprovação dos sócios e tudo mais. E, assim, da apuração dos torcedores, uma negociação que vem acontecendo há alguns meses, desde setembro do ano passado, e partiu do presidente do Bahia, o Guilherme Belintani, para poder fazer essa negociação, né? Entre alguns detalhes, né? Então, por exemplo, a porcentagem, né, que deve se vender, né, da SAF, né, para quem não sabe mais ou menos como é que funciona, o time transforma o departamento de futebol em uma sociedade anônima e vende essa sociedade anônima por algum investidor, né, a partir dessa promessa de investimento. E seria de 90% que o Bahia venderia, né? Uma outra informação que a gente tem aí do Bahia, e essa é que aparentemente é o maior apelo para a negociação, é que a promessa do Grupo City é que o Bahia seja o segundo time no escalão de prioridades do time para poder, como que eu vou dizer, investir no time, né? Então, assim, o City vai ser o que mais vai investir e o Bahia seria o segundo. Até que faz sentido, né, Cris? Dentro Sim. das... né? Dentro do que tem hoje, dentro do que é o Bahia hoje, seria. Eu acho que a SAF estava sendo aguardada por quase toda a torcida do Bahia. Todo jogo eu via no Twitter, quando eu vou dar uma olhada na página do Bahia que ganhava, já anunciar SAF, né? Parece que era um desespero para que isso acontecesse. E parece que agora chegou a hora, né? A gente sabe que com projetos como Cruzeiro, Botafogo, Vasco, aqueles projetos que a gente sabe que sempre acontecem, né? Demoram para ser concretizados, levam um tempinho. Então, o Bahia vai ter esse final de ano para confirmar, né? Provavelmente já iniciar 2023 com essa nova gestão, né? Depois de uma gestão do Guilherme Belintani, que é um pouco criticada, né? A torcida do Bahia criticou muito Altos e alguns baixos, né? trabalhos, A questão do Belintani, né? sim, muitos altos e baixos, né? Mas é uma coisa bem interessante, né? Que o Bahia vai ter agora que eu já acredito que já voltou para a Série A, né? Dificilmente perde a vaga, porque ali naquela briga pelo acesso só resta, eu acho que só o Vasco mesmo que vai brigar com os outros. O Bahia ele tem a chance de tentar alguma coisa maior, né? Por mais que a gente percebe, não desmerecendo nunca, mas que o Bahia é aquele time que só disputa de 13º para baixo do campeonato. Pode até começar bem, mas de um certo momento do campeonato despenca, né? E aí ou vai brigar para não cair, ou briga por umas vezes uma vaga na Copa Sul-Americana, até consegue, mas não arruma muita coisa. E um detalhe, né, que a gente podia falar é que dessa vez o Grupo City não vai colocar o seu nome na camisa. Não vai ser Esporte Clube Bahia City, né? A Vai ser, promessa, né? não muda nada, né? Que lá no Montevidéu Torque eles colocaram Montevidéu City Torque e outros clubes também, né? É uma negociação diferente, porque o Bahia, eu acho que é de fato o maior clube que o City vai adquirir, entre aspas, vai adquirir a SAF, né? Concordo. Que é o que tem a maior torcida, que até em relação ao Manchester City, muito provavelmente, torcida local, né? Porque hoje em dia, com o Manchester City, com um time global, deve ter torcedores aí pelo mundo, mas já muda. Então, assim, não é também do interesse do City ter um time que nem o Bahia
no seu portfólio, né? Por exemplo, é o time que tem a maior torcida do Nordeste, segundo os levantamentos mais recentes aí. É um dos times que, como eu falei, que é uma gestão de altos e baixos, né? É um dos times que tem uma das dívidas mais baixas dentro do país. E também, assim, tem uma oportunidade enorme, que é um clube que está prestes a subir para a Série A, vai jogar já de cara a elite do enorme campeonato brasileiro. E tem uma questão que eu sempre fiquei pensando quando começou essa história do City no Bahia, que é a rede de captação de talento que existe no Nordeste e na Bahia por si só, né? O Bahia está muito bem posicionado para virar uma força de captação de atletas, né? Se você for pensar, muitos atletas de times grandes do Sudeste daqui do Brasil vêm do Nordeste da Bahia. Eu lembro de cara do Danilo, que é uma história meio esquisita, né? Que ele não passa por nenhum grande clube, ou clube médio do Nordeste, nem da Bahia, de onde que ele é, antes de Palmeiras. E a oportunidade, por exemplo, para o Bahia tá lá, conseguir captar esse jogador e, enfim, primeiro reter esse talento para ele, né? Exato. E depois, o clube que quiser vender. Exato. E uma coisa que você falou é verdade. Eu já vejo, né? Aí um pouco um lado opinativo, o Bahia como, para mim, a maior equipe do Nordeste, né? Pela história que tem, né? Pelas conquistas que tem. A camisa do Bahia pesa, né? Ali é junto com o Sport, dependendo, Ceará e Fortaleza agora crescendo nos últimos anos, mas o Bahia sempre foi uma das principais forças da região, e agora com a SAF pode ser uma grande oportunidade para novas oportunidades que aí para jogadores novos, e ser a chance do sucesso do Bahia não ficar somente em disputar raramente uma Copa Sul-Americana, né? Mas também conseguir uma vaga numa Libertadores, assim como o Fortaleza conseguiu. O Ceará fazer grande campanha na Copa Sul-Americana, por mais que foi eliminado. A meta do Bahia é essa, né? Agora que vai voltar para a Série A. Então, é bem legal a ideia do projeto do Bahia para tentar revelar jogadores como o Danilo, né? Levantar jogadores que não estavam numa grande fase em times diferentes, como o Matheus Davó, que está sendo uma das festas assim, mais importantes do Bahia depois da saída do Gilberto. Tem o Vitor Jacaré, que joga bem, o Rodalega, jogadores que são interessantes de acompanhar ali no Bahia. O goleiro Danilo Fernandes. Então, agora que tem os caras mais experientes, né? O Ita, o Ricardo Goulart. Sim. E aquilo, o fator mandante, né, na Arena Fonte Nova, se torna um desafio. É um jogo chato. A gente sabe que enfrentar o Bahia lá não é fácil, né? É um confronto complicado. Fora que é o seguinte, né? Se você pensar na dimensão que é o investimento que o Grupo City faz no Manchester City, se você faz um negócio próximo a isso, ou que seja um patamar abaixo, mas que seja maior em relação aos outros clubes do portfólio do Grupo City, tem um potencial enorme, né, para o Bahia assim, dar um salto qualitativo em pouquíssimos anos, né, com a quantidade de grana que colocam, se for de fato o segundo clube do escalão do Grupo City, né? Então, enfim, é uma oportunidade tremenda para um clube que está muito bem posicionado. Assim, eu acho que o futebol do Nordeste, como a gente já viu com Fortaleza, como a gente viu com o Ceará, ele tem um puta de um potencial, né? Então, se você conseguir botar uma estrutura ainda maior, capital ainda maior, você consegue ter um processo similar ao que teve o Ceará e Fortaleza, só que absurdamente acelerado a partir de grana, né? Então, enfim. Salve galera, beleza? Esse vídeo que você acabou de ver é um corte da nossa live diária na TV Torcedores. Ela acontece de segunda a sexta, às 6 horas da tarde, e traz o resumo do dia, traz a repercussão dos principais jogos e também o que mais está acontecendo no noticiário esportivo para além do futebol. Se você gostou do vídeo, então já solta um dedo nesse like aí. E se você se interessou pela live, se inscreve aqui no canal da TV Torcedores, que você vai ver até mais do que programas ao vivo, né? A gente tem análises, a gente tem programas históricos, a gente tem entrevistas, a gente tem vídeos sobre torcidas, enfim, conteúdo pra caramba. A gente fica esperando você. Valeu!